Bom, o assunto do domingo passado foi viver sabiamente, né? E nesse estudo nós vimos que Paulo nos orienta para sermos sábios, sermos pessoas sábias e não insensatas. Que o insensato sabe o que deve fazer, mas escolhe não fazer. Ele negligencia com isso, inclusive, o amor e o perdão que Deus ofereceu em Cristo ali na cruz, né? Então, ser insensato não é o caminho que nós devemos seguir como cristãos, certo? Nós devemos sim ser sábios e remir o tempo, né? Viver com os princípios do Senhor na nossa mente constantemente, né? O cristão deve olhar prudentemente por onde ele está caminhando, por onde ele está levando a vida dele, a maneira como ele está vivendo. Foi o que nós vimos domingo passado também. Nós não devemos deixar as ocasiões passarem de forma indiferente ao que o Evangelho nos ensina. Remir o tempo é usá-lo sabiamente, aproveitando as ocasiões, aproveitando para darmos testemunho, né? Paulo vai falar que o tempo é algo que o cristão precisa ter em mente, de que ele deve aproveitar sim, focado no que o Evangelho nos ensina. É pregar o Evangelho, é estar dando, por isso mesmo, um bom testemunho, né, na sua forma de viver. Ele ensina também que o resgate do tempo nos dias maus é exatamente você usar dos problemas para que a sua vida seja edificada, você aprenda, você tenha uma vida que combine com o que o Evangelho ensina, com os princípios, certo? Mas usar também para glorificar a Deus, ser luz nas trevas, ao invés de se deixar levar pela raiva, ao invés de se deixar levar por decepções, por amarguras, por tristezas, né? Então, a lição que Paulo vem nos trazer é que o cristão transforma, ele resgata do poder das trevas as ocasiões para difundir a luz. Então, isso eu achei muito importante que a gente revisasse, né? Isso é ser sábio, isso é remir o tempo. E que esteja longe de nós, Paulo também fala, né? A embriaguez, que ao invés de nós nos embriagarmos com o vinho, nós nos enchemos, nós nos deixemos encher pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, constantemente nós buscarmos isso, o Espírito Santo, então, vai produzir em nós o fruto, né? E nós vamos conseguir viver sabiamente. Esta foi a lição do domingo passado. E hoje, a nossa lição é relacionamentos que honram a Deus. Então, como é que está a nossa relação com as pessoas? Essa é a proposta que Paulo vai trazer hoje aqui nessa nossa lição. E nós temos um texto, gostaria que alguém lesse. Alguém quer ler? Eu. Pode ler. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Outra pessoa pode ler. Eu vou ler, tá? Vou ler. Eu não consigo ler. Vou ler aqui na Bíblia, tá? Não, mas tá bom. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar. É esse texto? Eu estou por fora. Sim, tá certo. Da mesma forma. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja.
e nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Ok. Próximo. Eu vou ler esse aí. Ok. Alguém ia ler, desculpa? Alguém ia ler? Não, é você mesmo. Tá bom. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Correto. Gente, esse texto vai nos falar, né, diretamente sobre nosso relacionamento dentro de casa. E dentro de casa, nós temos que considerar de que é um desafio tantas vezes, não é? É um desafio a gente estar convivendo dentro dos padrões que a Bíblia nos ensina. Então, Paulo vem aqui mostrar aos cristãos lá de Éfeso, lembrando que ele está falando para cristãos. Às vezes a gente vê aqui em Éfeso algum tipo de orientação que você fala, nossa, mas que duro, né, Paulo está sendo e tal. E detalhe, ele está sendo sim, ele está sendo objetivo, inflexível, muitas vezes rígido, mas ele está falando com a gente, né? Então veja como que tantas vezes é necessário, né, para trazer para o prumo, trazer para o trilho uma ação mais enérgica. E aqui Paulo vai estar nos falando, inclusive, que agora situando vocês quanto àquela época, tá? Lá na época que Paulo estava escrevendo isso, tinha um código, sabe? Um código doméstico. A gente já falou que o Império Romano, que era um império que dominava, né, sobre Éfeso, o Império Romano é conhecido pela sua crueldade, pela sua dureza no trato, né, com as pessoas, como ele lidava com a administração de cidades e tal. Bom, e era um pessoal que não tinha muito critério de moralidade, né? Eles não tinham um conceito muito bom de moralidade. Mas mesmo assim, mesmo no Império Romano, nestas condições que eles eram, eles tinham um código de família, assim, um código doméstico, existia isso, sabe? Isso para evitar que os valores de família se perdessem, tendo em vista que, como a gente também já falou, né, aquela cidade era dominada por religiões pagãs, né? Eles adoravam diversos deuses e tal. Então, para que estas religiões pagãs, que não tinham como imoralidade diversas práticas, para eles aquilo era normal, então eles criaram esse código de ética para segurar alguns valores de família. Tá? Então, mesmo numa condição daquela, havia um freio, vamos dizer assim, né? E Paulo, portanto, não vai trazer exatamente uma novidade, tá? Ele vai estar trazendo o aspecto moral, tá? Desse momento ali. O que ele quer ensinar é que os relacionamentos precisam estabelecer um testemunho. Ele está falando para cristãos, eu volto a dizer, e nesse sentido, Paulo quer resgatar na mente dos cristãos que o meu relacionamento com o meu marido, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com o meu servo, com o meu empregado, e dele comigo, precisa espelhar o testemunho cristão. Então, em todos os níveis da família, esse testemunho precisa existir, né? E é isso que Paulo vai dizer, veja, ele até coloca o seguinte, eu vou compartilhar esse texto aqui. Ele coloca que ele orienta, aliás, para que devamos cuidar de viúvas, cuidar de pessoas que estejam com algum tipo de situação, feito as nossas orações de agora há pouco, não é? Que nós estávamos falando a respeito da Cleide e agradecendo a semana e tal. Então, Paulo vai orientar, olha, portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem bem as suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás.
Isso está em 1 Timóteo 5, 14 e 15, né? E outro é, assim poderão, esse assim poderão, ele está falando de mulheres mais velhas, tá? Que devem cuidar da sua maneira de proceder, porque desse jeito elas vão poder orientar, aí volto aqui no versículo, orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa. Eu posso fazer um parênteses? Não aquele comportamento que a pessoa fica no portão, sentada, observando a vida dos outros, gastando tempo do lado de fora, enquanto a casa fica daquele jeito, por exemplo, né? É isso que Paulo está falando. Então, amar os seus maridos, seus filhos, serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o cuidado de Paulo aqui é para que o nosso comportamento realmente não comprometa, né, de maneira negativa o Evangelho, a palavra de Deus, a pessoa de Deus, né? Paulo vai continuar a falar da unidade do corpo de Cristo também, coisa que nós vimos nas lições anteriores, né? A igreja, mostrando que deve haver a mesma relação de unidade dentro da família. Ele tinha acabado de falar sobre a imoralidade, que eu acabei de falar aqui, impureza sexual e tal, de que nós somos trevas, nós não somos trevas, nós somos luz, né? E assim nós devemos viver. Então, Paulo vai enfatizar aqui, isso é no versículo 19 e 20, né, do capítulo 5, que nós devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. E nós vimos na aula passada, que eu acabei de passar o resumo aqui, de que isso é uma coisa constante. Não é algo que você faz uma vez e pronto, você está cheio do Espírito Santo. Não é assim. Então é constantemente indo buscar. E como, né? Então veja, eu tô voltando esse assunto, eu coloquei aqui com o objetivo de que a gente faça a emenda. O texto é seguido, né? Nós estamos numa sequência. Então, dentro dessa sequência, a gente vai aplicar isso aqui que nós vimos domingo passado para esse estudo também. Porque Paulo que estava falando ali da imoralidade que havia, que nós como cristãos não podemos estar envolvidos nisso, Paulo diz que a gente deve se encher do Espírito e o como que faz, né? O como devemos fazer para nos enchermos desse Espírito Santo, que habita em nós. Né? Dar a ele liberdade e espaço. Então, como? Apresentando o fruto do Espírito Santo entre nós, desta maneira, falando entre si, eu vou colocar entre nós, né? Falando entre nós, vocês, eu, os outros membros da nossa igreja, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a oração que a Rose fez, né? Agradecendo a Deus por tudo, pela semana, pelo cuidado dele. Então, Paulo vai exortar aqui no capítulo 5, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, desse versículo para frente, Paulo vai enfatizar que dentro da família é necessário que haja submissão, porque nós vamos ver agora que ele quer entrar numa coisa mais profunda, mais no íntimo. Então acompanhe esse texto aqui, ó. De um corpo maior, que é a igreja, para um grupo familiar, que são células deste mesmo corpo. Então, lembra que eu falei agora há pouco da unidade da igreja com Cristo? Nós somos corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Nós somos o corpo dele. Nós somos a igreja. E a igreja deve ter uma unidade. Parece redundante, né? Uma unidade. Mas assim, nós temos um modo de pensar. Nós temos um proceder que é o que é guiado pela palavra de Deus. E para ser guiado pela palavra de Deus, Paulo diz que nós devemos nos tratar de uma maneira cristã,
salmos, hinos, falando a respeito de Deus, cantando de coração ao Senhor, agradecendo constantemente a Deus. Então, nós temos meio que uma receitinha aí que Paulo dá, do como nós devemos proceder, de como que devemos nos tratar, certo? Muito bem. Como um espelho, o que acontece na vida da família reflete no que acontece na vida da igreja, porque é um corpo maior, é uma extensão, né? Então é vital para a manutenção da igreja que a família esteja bem, que a família esteja procedendo, tendo relacionamentos que honrem a Deus no seu interior. E a primeira instituição que Deus criou não foi a igreja, né? Foi a família. Então, é importante que a gente preste bastante atenção nisso. E não vou dizer aqui que eu vou dar um puxão de orelha. Não, eu não vou dar um puxão de orelha. Se tiver que ter puxão de orelha, é a palavra de Deus nos puxando a orelha, né? Então, veja só. Ele faz a relação dos membros da igreja, da família, como faz na igreja. Os membros da igreja, que somos o corpo, nós precisamos ter entre nós harmonia, entendimento. Nós devemos ter entre nós um relacionamento que honre a Deus, certo? Nesse sentido, olha aqui, Cristo é o cabeça, né? Na igreja, Cristo é o cabeça. Nos submetemos a Ele. Ele estabeleceu de todas as coisas, que todas as coisas convergissem para Cristo. Isso está lá no capítulo 1, 9, versículo 9 e 10. Coisas celestiais e terrenas. É Ele o nosso Senhor, a quem obedecemos e queremos agradar. Nada, e eu incluiria e ninguém, certo? É superior a Ele. Então, Cristo é o cabeça da igreja, o que diz o texto. E na família, o marido é o cabeça da mulher. E ser o cabeça significa ter recebido uma incumbência, uma autoridade e liderança ordenadas por Deus. Tá? Então, aqui nós vamos entrar num detalhe que pode trazer algumas... geralmente traz, né? Alguns conflitos, sabe? Até mesmo de entendimento. Porque o que eu vou botar aí, ó, coloquei aí. Então, aqui geralmente tem um embate. Sujeite-se traz um significado de carga negativa, na maioria das vezes, né? Como é que a gente entende esse sujeite-se? A maioria das vezes é assim: se anule, esqueça a sua importância, né? Se humilhe, olha, alguém vai mandar e você vai ter que obedecer. Você não vai ter voz, você vai se rebaixar, vai ser subserviente, vai ser explorada ou explorado. Então, esse é o conceito que tem. Até mesmo o dicionário traz isso, né? Mas a gente deve lembrar, eu até coloquei aqui exatamente para não deixar passar, que Jesus tratou as mulheres de uma forma respeitosa e em consideração, né? Jesus não tratou as mulheres colocando elas para trás, sem valor, sem atenção. Ele não fez isso. Se o nosso foco de semelhança é o Senhor, então vamos prestar atenção neste detalhe de como ele tratava as mulheres, né? Então, o que Paulo está querendo dizer, então, com esse sujeite-se? Não há inferioridade ou superioridade. Estamos falando, dentro da família, de que marido e mulher estão no mesmo nível diante de Deus. Deus colocou sobre o homem a autoridade de ser o cabeça, a autoridade que ele delegou, mas não para que o homem faça disso aquilo que ele bem entender. Se nós temos um Senhor, este homem está na dependência desse Senhor, ele está abaixo desse Senhor e, portanto, sujeito à forma como esse Senhor quer que funcione, certo? Então, Deus é Senhor, só Ele é superior e é digno. Então, cheios do Espírito Santo, nós todos vamos ter plenas condições de servir, que é o fruto do Espírito, que eu boto esse versículo para a gente lembrar, né? Mas o fruto do Espírito é, vamos falar? Amor, alegria, paz,
paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Então a gente tem que enxergar isso em nós. Volto a repetir que nós, para termos o fruto do Espírito, para termos ele completando o nosso coração, o nosso interior, nós precisamos buscar o Espírito Santo todos os dias, nos alimentarmos da palavra todos os dias, usarmos a nossa fala para dizermos hinos, dizermos versículos, dizermos lições que estamos aprendendo, né? Um para o outro dentro de casa. Essa é uma das maneiras. Paulo está dizendo que para ser submisso ao outro, antes precisa estar cheio do Espírito Santo. Portanto, ser submisso a Cristo. Nada vai andar direito, né? Se nós não estivermos obedecendo a Cristo. No nosso encontro de quinta-feira, o nosso bate-papo, né, da nossa classe, nós falamos sobre isso. Nos submetermos a Cristo, né, a Deus, requer que a gente tenha uma decisão de obedecer a Ele. É assim que a gente vai colocando a nossa vontade debaixo, né, debaixo da vontade de Deus. É isso que nós temos que aprender a fazer. Né? Negar a nós mesmos não é uma tarefa fácil. Quando o Espírito Santo nos guia e orienta, nós servimos na família e na igreja como ao Senhor humildemente. Ninguém vai achar que está sendo explorado, né, na igreja se tiver que, por exemplo, ir buscar cadeiras. Né? Não, mas eu não faço isso. Eu não vim aqui para isso. Então, existe esse tipo de escolha de trabalho, sabe? Trabalhos que podem enobrecer ou empobrecer a pessoa que está fazendo. Nós temos que prestar atenção nisso, porque a orientação da palavra de Deus que Paulo está ensinando aqui é que nós devemos servir uns aos outros. Nós devemos nos submeter uns aos outros. Estar concordando de seguir alguém que é autoridade, que está te pedindo. Ele não é mais do que você. Porque nos olhos do Senhor, Ele está no mesmo nível. Nós somos membros. O meu braço, né, não é mais importante do que o tronco, do que a perna, do que o outro braço. Né? Nós somos um. Se nós negarmos esse atendimento ao outro, esse servir ao outro, nós estaremos em pecado, irmãos. Resumindo de um jeito bem simples, né? Se não houver o enchimento do Espírito Santo em nós, que é a rendição à graça, não haverá submissão. Então, algo para acontecer precisa do outro. Para eu ser submissa, eu preciso obedecer primeiro a Cristo, que é o cabeça. Nós não podemos tirar isso da nossa frente, da nossa mente, né? Paulo vai revelar que a submissão é elevada e espera que o cristão transborde nesta virtude. Ele faz parte, aliás, ela faz parte da santificação. A submissão faz parte da santificação. Porque à medida que você é submisso, e é submisso de coração, entendendo que é ao Senhor que você está se submetendo, aquele que está do seu lado te pedindo aquilo, ou a quem você, por exemplo, dentro de casa, né? O marido que precisa que a esposa cumpra com as suas funções dentro de casa, funções práticas. É cuidar da casa, é cuidar da roupa, é cuidar da comida, né? É cuidar da lista do mercado, por exemplo. Cuidar do dinheiro, se for o caso, muitas das vezes é feito entre os dois, ou às vezes delega-se a um. Mas entende? Ter esse tipo de função, de coisa prática, sendo feita sem que quem está fazendo se sinta humilhada ou humilhado, né? Isso não pode acontecer, não é isso que é submissão. Né? Aí já virou outra coisa, a gente vai ver mais para frente. Mas o que Paulo está falando aqui é que a submissão é algo muito bom, é muito positivo, né? E é uma virtude que ele desejava que os cristãos
tivessem e deixassem isso transbordar. A submissão, ela indica santificação, ela aponta para a santificação, porque é obediência, né? Como a gente viu aí. Na família, a mulher é orientada para ser submissa ao marido como ao Senhor, ou seja, do jeito que a igreja é submissa ao Senhor. Né? Ser submissa ao marido requer que ela confie no marido para os suprimentos, para a proteção, para se dar por ela, como Cristo é para a igreja o seu Salvador. Isso está lá no versículo 23. Essa comparação não faz do homem um Deus, não. Pelo contrário, coloca numa posição de responsável diante de Deus pela incumbência que recebeu e pela beleza do testemunho que a sua família deve dar, que irá glorificar a Deus e aparecer para os de fora. Né? Mas só é submissa a mulher, o homem, os filhos, servos e escravos que estão cheios do Espírito Santo. Então nós vemos nessa parte aqui da nossa lição que não dá para ser submisso sem que antes, sem que antes estejamos cheios do Espírito Santo. Que estejamos constantemente buscando nos encher do Espírito Santo. Este é o grande segredo para que se consiga obedecer. Nós vimos em aulas lá atrás, no comecinho, de que o Espírito Santo é um poder colocado em nós e é o selo de que pertencemos a Deus, né? Na nossa salvação. No momento que a pessoa aceita Cristo, ela recebe o Espírito Santo como um selo que garante que você vai estar no céu com o Senhor. Essa é a nossa garantia, o Espírito Santo está em nós. E a Bíblia diz que ele comunica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós temos que desejar ter esse Espírito Santo nos conduzindo. E isso é um passo a passo constante, né? E eu quero saber se vocês têm algo a dizer nesse momento, para a gente entrar aqui em mais um detalhe do estudo. Alguém tem alguma coisa para falar? Abre o microfone. Não? Eu coloquei essa parte aqui para ver o que acontece quando você entende de forma distorcida o que é se sujeitar, né? O entendimento distorcido da submissão na família indica a falta de maturidade espiritual, então resulta em brigas, competição entre o casal, sentimento de inferioridade, de frustração, de tristeza, né? Também pode ter aquela coisa assim, não, mas isso aqui é para você fazer. Se eu falei para você fazer, é porque era para você fazer. Então começa aquela disputa de poder, quem manda e quem obedece, né? E não é isso a submissão. A sujeição servil também pode ser algo que aconteça. A subserviência, né? Que é você estar sendo humilhado ao fazer algum serviço. Você ser chamado para fazer aquilo para que você seja colocado num degrau abaixo. Então, esse tipo de coisa é a forma distorcida que muita gente pode entender sobre a submissão, né? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Muito pelo contrário. Aqui tem outras partes, aqui a bajulação, a lisonja interesseira, que é própria de líderes inseguros. Eu sou cristão? Sou submisso a Cristo? Sou cheio do Espírito Santo? Então eu vou servir uns aos outros na família. Porque é aqui o nosso foco, o nosso relacionamento dentro de casa. Lá no começo do versículo 22, Paulo já dá uma orientação que abole, né, tira da frente a poligamia e elimina o preconceito, um conceito pré-estabelecido, que o chefe masculino é o líder absoluto, né? O código estabelecido aqui então por Paulo coloca o homem e a mulher um para o outro, né? E não ele podendo ter várias mulheres ou ela podendo ter vários homens. E por que Paulo fala assim? Porque este era o comportamento daquela sociedade. Os cristãos estavam envolvidos, estavam inseridos numa sociedade que tinha esse costume, né? Lembra que eu falei antes, no comecinho, de que
os romanos, por mais cruéis que eles fossem, e também liberais, né, sem o critério de imoralidade na frente deles, eles constituíram um código para resgatar alguns valores, né, para não deixar a coisa aí solta, né? Então aqui Paulo acaba colocando também como fosse um código. Olha aqui, o homem é para uma mulher e a mulher para um homem. É o que ele coloca no começo do versículo 22. Sujeitem-se cada uma a seu marido, né? Então aqui tira de cena o que para aquela época era comum, né, ali naquela sociedade. Então, o que eu estava lendo aqui, o código estabelecido aqui coloca o homem e a mulher um para o outro, não outros ou outras, e ambos submissos como ao Senhor, fazendo para o Senhor. O modelo da época, que eram os homens terem várias mulheres e tal, já falei, e havia contratos, inclusive, essa parte aqui eu achei importante de colocar. Havia contratos de casamento, né? Que a mulher era submissa e o homem estava livre para ter quantas mulheres ele quisesse, né? Mas aquela mulher que se casou, ela tinha a obrigação de ser servil, de fazer tudo. Ela não podia exigir nada, ela não podia requerer daquele marido qualquer tipo de exclusividade, de atenção. Se ele quisesse dar, ele dava. Então, esse tipo de sociedade que Paulo estava inserido, ele sabia, né? E aqueles cristãos de Éfeso também, é o que não pode acontecer. Por isso, quando Paulo fala, vocês, mulheres, sejam submissas aos maridos, ele diz por quê? Porque é assim que o cristianismo vai estabelecer uma ordem que vai ser benéfica para a sociedade, que vai resultar em um equilíbrio da sociedade. E aqui é o que ele vem dizer, o argumento do apóstolo é que o casal deve manter em mente a sujeição ontológica, ou seja, a nossa origem, o nosso ser veio dependendo de Deus, no temor do Senhor. E é isso que Paulo quer resgatar aqui, tá? Ele quer deixar bastante claro àqueles irmãos cristãos que nós não podemos perder de vista quem é que nós estamos seguindo, quem é que nós estamos obedecendo, né? Na família, cada um tem um papel distinto, mas não significa que um é maior ou menor. A mulher sabe sua função, o marido também. O lar é o corpo onde todos servem. Então, isto é a unidade e a igualdade também. Jesus, Deus Filho, o que ele fez? Ele se humilhou quando desceu da glória para se transformar em homem para nos resgatar. A Bíblia diz isso, né? Jesus se fez servo também, lavando os pés dos discípulos. Então, o referencial que a gente tem que ter é esse, irmãos. Não dá para nós olharmos para o que Paulo está falando com o conceito mundano de submeter-se. Com o conceito que o dicionário traz, porque se vier nesse conceito, não vai dar certo, né? Vai haver exatamente tudo aquilo lá que eu coloquei quando você entende de forma distorcida. Não vai ter paz, não vai ter harmonia, não vai acontecer testemunho bom de jeito nenhum. Então, o referencial é que os homens devem servir porque o cabeça, Jesus, serviu, né? Ele lavou os pés. O cabeça não é autoritarismo, ele não é autoritário. O maior é o que serve, o cabeça é o que serve, como Jesus fez. Então, o marido é responsável pela mulher e pela família. E como Jesus fez, esse marido deve fazer. Então, acaba sendo uma reação até da mulher. Mas, como a palavra nos ensina aqui, nós mulheres, nós devemos nos sujeitar. Nos sujeitar sabendo que estamos observando e olhando e atendendo a um Senhor que é Cristo. Então, na hora que você estiver indignada com seu marido, tantas vezes, né, os maridos aí ouçam isso, e as mulheres também, vamos considerar essa parte, irmãos, irmãs, né?
especialmente. Vamos considerar essa parte. A gente precisa rever, né, o que nós estamos fazendo e como estamos fazendo. Porque a gente acaba sendo copiado pelos filhos, pelas filhas. Então a gente precisa observar isso, para que não haja na nossa casa um ambiente que dissoe daquilo que a palavra de Deus ensina. Né? Existe uma hierarquia que Deus colocou e vai ser muito saudável para vocês, para mim, para as nossas famílias, os nossos filhos, se nós obedecermos o que a palavra nos ensina. Né? O dever da esposa para com o marido repousa sobre o da igreja para com Cristo. Então, olha lá, o dever da esposa para com o seu marido repousa sobre o dever da igreja para com Cristo. Eu acrescentei o dever para ficar mais fácil. A mulher cristã é livre e serve voluntariamente a Cristo de todo o coração. Homem e mulher se submetem a Cristo de coração e um ao outro em obediência a Cristo. É uma relação orgânica a três. Né? A família e a igreja estão pautados em dois pilares, o amor e a obediência a Cristo. É assim que a igreja deve proceder. O amor a Cristo leva a igreja a adorá-lo, leva a igreja a estar unida, leva a igreja a ter um objetivo, que é espalhar o evangelho para que outras pessoas sejam resgatadas, como cada um que está ali foi, certo? Então, ele é o cabeça, o marido exerce liderança, mas como Cristo o faz, com carinho e zelo, lá na igreja. Não é de forma dominadora, né? O amor não é estético, né? Aquela coisa do lado de fora. Abraça, dá beijinho, né? Ou faz elogios, mas é como diz aquele ditado, para inglês ver. Não é isso, certo? O amor precisa estar no caráter de um para com o outro. Nessa compreensão, só um pouquinho, nessa compreensão de que devem ser submissos, devem fazer para o outro, deve pegar a sua vontade e perguntar, bom, isso aqui vai ajudar a ela, a esposa, ou a mulher? Isso aqui vai ajudar ele de alguma forma? Pode falar. Exatamente, é a mão dupla. Sim, é mão dupla. Não existe no casamento aquela ideia de que o marido domina sobre a mulher. Aqui quem manda sou eu e você vai fazer. Isso aí tá fora, não é isso, né? Então se a pessoa não entender direito a quem que ela está sendo submissa, que primeiramente é a Cristo e não ao marido, você vai servir, você vai atender, você vai obedecer sim, mas porque Cristo diz, e você está pensando junto, não pensa que é assim também, ele me mandou, sei lá, não ir na minha mãe, vamos supor, e eu não vou porque eu vou obedecer. Não é bem assim. Não é isso que está sendo ensinado. Vocês vão conversar, vocês vão chegar a um acordo e vou um pouco, não fico tanto tempo, enfim, um equilíbrio é o que se pede, né? E isso considerando de que você está obedecendo a Cristo. Cristo foi submisso à vontade do Pai e em amor entregou a sua vida, em sacrifício de amor. O marido deve amar sua esposa sem medir esforços, como ele cuida de si próprio, certo? Tendo o seu objetivo voltado para atender, aqui ficou embaixo, né? Para o seu bem-estar, para que ela esteja completa e segura, envolvida pelo seu cuidado. Acho que está na próxima tela, gente. É isso mesmo. Envolvida pelo seu cuidado, né? E dedicação. Ele deve tratar a esposa como Cristo trata a igreja, né? E deve estar em todos os seus planos. Em todos os planos do marido, a esposa deve estar, né? Então não dá para você desassociar. Jesus Cristo pensou, eu vou melhorar isso, Deus quando criou o plano, quando teve o plano para nos resgatar, ele pensou na igreja. Ela fez parte do plano de Deus e está dentro do plano de Deus.
Então percebe como que ser cristão te vincula, te une a Cristo e não dá para desassociar, certo? Então veja lá, ela deve estar em todos os planos do marido, dando toda a assistência que ela precisar, como ele prioriza a si mesmo. E a esposa deve respeitar, que é honrar e valorizar o marido, né? Os maridos podem começar a pedir os seus elogios, as suas considerações às suas esposas, né? Paulo vai incluir também os filhos na sua exortação. Então veja que ele está pegando a família como um todo, né? Então a família, que é uma célula pequena do corpo de Cristo, certo? Está inserida numa sociedade. Paulo vai tratar dela como um todo aqui. E sobre os filhos, inclusive, com uma orientação bastante clara, que hoje nós temos que considerar, né? Tem muita família desequilibrada nesse sentido. Aqui nesse parágrafo de baixo eu botei, ele vai incluir os filhos na sua exortação, entre o marido e a esposa, tudo no mesmo nível. Não tem o marido é mais ou a esposa é mais. Estão no mesmo nível. E entre os pais e os filhos muda de nível. Porque os pais têm uma responsabilidade dada por Deus para conduzir aqueles filhos ali. Aquelas crianças, né, de pequenininho, deverão aprender a obediência. Obedece aquele que para ouvir, que dá atenção, que fica ligado na voz de comando de cima para baixo. Isso significa que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, o pai e a mãe estão acima daquele filho. Hoje em dia a gente vê uma coisa bagunçada, não é? Fala sério. É algo que a gente não consegue, eu pelo menos, não consigo ver como algo que vai acabar bem, né? Isso é algo muito preocupante. Se a gente verificar uma criança de 5 anos, você chama a criança e diz não. Há bastante tempo atrás eu ouvi o pastor Silas Moloshenko, que é um pastor lá da Faculdade Teológica. Ele dizia o seguinte, acho que ele é psicólogo, gente, acho que é isso. E ele falou o seguinte, que se você chamar uma criança de 3 anos e ela não vier, seu filho de 3 anos, você já perdeu seu filho. Então, assim, hoje em dia, as famílias, a parte de autoridade dos pais, que vai estabelecer um limite para os filhos, isso está um tanto quanto perdida, né, no espaço. E Paulo vem dizer para a gente o seguinte, filhos, vocês precisam obedecer os pais. Agora eu vou botar o texto, no capítulo 6, de 1 a 9. Aqui segue o texto, olha lá. Filhos, vocês estão vendo bem, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Tá. Ok, vamos lá. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é, né? Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pois pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos ou servos, né? Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los, quando eles os observam, né? Quando alguém está vendo a gente, mas como escravos de Cristo, servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos, né, da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles é de vocês.
minto. Uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Né? É o Efésios 6, de 1 a 9. Então, veja só, Paulo aqui, como eu falei, ele vai abranger a família e a nossa influência na sociedade, sendo empregados ou sendo patrões, certo? Então, Paulo vai colocar que a obediência deve ser por amor e temor a Deus. É isso que ele está ensinando aqui. Não podemos desassociar, é o que eu falei. Nós estamos unidos a Cristo. Lembram de que Paulo diz que ele é prisioneiro de Cristo? E nós fizemos naquela aula o estudo de que nós temos para com Deus um vínculo, porque ele nos resgatou e ele nos colocou o selo de propriedade dele. Nós somos dele. Mas não somos dele de forma humilhante. Nós somos dele voluntariamente. E nessa voluntariedade é que entra esse ensino aqui. Nós devemos ter obediência, uma obediência voluntária, a vontade de obedecer. Tanto no relacionamento marido e mulher, como aqui no relacionamento pais e filhos, filhos e pais. Então, se esses pais, no crescer desses filhos, não ensinarem isso, isso vai ficar perdido. E a sociedade vai sofrer com isso. Tá? Então, a obediência deve ser por amor e temor a Deus. E ela aponta para a justiça diante dessa sociedade, que serão pessoas que vão obedecer e respeitar autoridades e regras de convívio social. E diante de Deus, a promessa garantida, ir tudo bem e ter vida longa. E Jesus obedecia os seus pais, que ele é o nosso referencial, né? Então, esse versículo aqui de Lucas 2, 51, 52. Então, foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É assim que os nossos filhos devem ser conduzidos, para que obedeçam, né, primeiramente, e cresçam em sabedoria, estatura e graça, de serem bem aceitos na sociedade, de serem pessoas tratáveis, né? É isso que o versículo está ensinando. Era assim que Jesus crescia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, né? Aquela vida egoísta, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, tenha atenção com a necessidade do outro, com aquilo que ele precisa, né? E nós estamos já no final. Paulo instrui os pais na maneira como tratar os seus filhos, para que não incitem a ira no coração dos filhos, para que, pelo contrário, ao invés disso, incitem o bom convívio, o amor, o respeito, né? Para que eles não percam o ânimo e nem a esperança, né? Quantas crianças que são tratadas de uma maneira completamente errada pelos seus pais. Não é só na fala, é também no espancamento, né? Num tratamento assim desumano, completamente fora daquilo que é aceitável, né? Corrigir, a Bíblia até ensina a corrigir, mas nunca espancar, né? E a gente vê isso acontecendo nessa nossa sociedade. Eu coloquei aqui, instruir em amor não é sobre ter razão, né? A gente, os pais, muitas das vezes a gente quer mais é ter razão, né? Mas não é assim que deve ser. Então a gente tem aqui um pontozinho a ser corrigido, provavelmente, no nosso relacionamento com os nossos filhos, né? É construir um relacionamento de respeito, de convívio sadio, de companheirismo, de lealdade, do seu filho confiar em você, né? E você nele também, de exemplo, de incentivo, de experiência, né? De garra, de determinação. Então, guiá-los para o bem, de acordo com os princípios do Senhor. E como? Dentro de casa? Exatamente naquele versículo que é para você se encher do Espírito. É falando em hinos, é falando versículos, é falando a palavra dentro de casa, para essa criança ouvir. Paulo vai falar também dos deveres, né, dos patrões e dos empregados, que eu vou dar uma resumida, né, que
tanto patrões como empregados devem saber que ele, o Senhor, é Senhor dos dois. E que ele não há diferença, ele não vê diferença entre os dois. Então, o cuidado com o trato daquele empregado e do empregado para com o patrão. Não ficar fazendo corpo mole, né? Não ficar enrolando ao invés de estar trabalhando. E não agir com ameaças, que é o que o texto fala. Não agir com ameaças para com esse empregado. Então, o cristianismo visa que Deus seja honrado e obedecido nos nossos relacionamentos. Então, essa lição, ela vai abranger a nossa participação na sociedade, mas tendo um foco dentro de casa. Então, é eu respeitar o meu marido, ele me respeitar, ele me ajudar, ele amar aqui a parte prática da coisa. Você vai fazer pensando no que vai ser bom para o outro. Se de imediato você vê que aquilo não vai ser bom para o outro, sente e conversa, né? Não ter uma atitude dominadora. Então, submeter-se de acordo com o dicionário é subordinar, é ceder ao controle ou domínio de outrem, se colocar debaixo do comando de alguém que tenha autoridade, né? E o marido recebeu essa autoridade de Deus. Os pais receberam a autoridade de Deus sobre os filhos, né? E Deus dá autoridade ao patrão e dá autoridade no sentido de ser responsável ao empregado também, para que ele faça as coisas que ele foi contratado para fazer. Então, que nós sejamos essas pessoas que tenham a nobreza de agir como o Evangelho diz. Lembrando disso, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, para que haja harmonia, para que haja um bom relacionamento. Amém, irmãos? Amém. Desejo que o Senhor esteja abençoando vocês, a nós todos, né? A nós todos, porque aqui vai uma senhora responsabilidade nossa diante do Cristo que nós abraçamos, não é mesmo? Então, vou orar pedindo a Deus por nós, pedindo a Deus por nossas famílias, por nossas relações, não é? Para que Deus esteja nos dirigindo para honrarmos a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada porque o Senhor nos cuida, Senhor. Obrigada porque no meio de uma sociedade tão assim distorcida e fora dos princípios bíblicos, o Senhor vem nos orientar, Senhor. Nós que somos seu povo, nós que fomos separados para o Senhor e pelo Senhor, que o Senhor esteja nos orientando, Senhor, de um jeito muito particular, cada qual na sua casa, no seu coração, para que nós possamos, Senhor, corresponder ao que nós aprendemos aqui na Tua Palavra. Que o Senhor esteja nos orientando com o Teu Santo Espírito, que a nossa boca esteja falando sobre a Tua Palavra e não falando coisas que não pertencem ao Senhor. Que o Senhor ponha um guarda na nossa boca, Senhor, para que dela não saia coisas que a gente tenha que se arrepender depois. Eu te peço que esteja abençoando cada lar, abençoando o desejo do coração de cada um, que seja primeiro voltado para o Senhor, que seja para sermos submissos ao Senhor e servirmos ao Senhor com alegria, com vontade, com dedicação e seriamente, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos agrada, que nos ama, que nos cuida, que nos alegra. Nós rendemos graças ao Teu nome, Senhor, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, como Paulo orou por nós, nos dando a iluminação do Teu Santo Espírito, para que a gente consiga entender, e não só entender, mas também fazer aquilo que nós estamos aprendendo. Abençoe cada um dessa classe, Senhor, cuida, guarda, protege de todo o mal e nos dê sabedoria para vivermos sabiamente, Senhor. Eu oro assim no nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo para vocês, Deus esteja abençoando, tá?
Uma ótima semana e a gente vai se falando. Usem lá o nosso grupo para falar, para dar um testemunho, para dizer como está sendo para você a aplicação das lições no dia a dia, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Obrigada, Ruth. De nada, imagina. Fica com Deus. Amém, vocês também. Amém.